eu sei que é um bocadinho provocatório, mas é jogar com a palavra, com a história da estabilidade. O que eu acho que a administração pública, se calhar, precisa é mesmo de instabilidade. Não dessa que nós estávamos a falar, por isso é que eu estava a dizer que estava a jogar com as palavras. Ou seja, a ideia que dá, eu não sou expert, eu não sou expert na administração pública. Não, as pessoas sentirem que têm que evoluir, que têm que inovar e que se calhar estão no serviço A e têm que ir para o serviço B. E que se calhar não sabem fazer isto e têm que aprender. Mas isso e que se calhar estamos todos de acordo. Estamos todos de acordo sobre isso. Mas a ideia, enfim, podemos depois caminhar para alguns exemplos, é que isso não acontece. A mobilidade na administração pública, os números que eu li, e os oficiais, podem estar... Foi como é que isso acontece na base, se depois na cúpula tem este tipo de movimentação que pode qualquer dúvida. E de partidarismo, como é que seleciona os diretores gerais? Como é que seleciona os diretores gerais? Mas eu não tenho. É pela competência? Não, é pela lealdade política. A diferença, acho que a lealdade é muito importante. Entre nós os dois... A diferença entre nós dois é que o professor acha que é possível mudar alguma coisa. Eu acho que não é possível mudar porque eu acho que os partidos políticos não vão mudar porque não estão interessados em mudar. Porque têm não sei quantos diretores gerais para colocar. Mas concordamos todos que é importante continuar a falar do tema até conseguirmos. Não, com certeza, mas eu acho que a única solução para tentar resolver o problema, é que o Ministro mande cada vez menos na administração pública. Quem diz o Ministro e os Secretários de Estado, isto é, quando a política mande cada vez menos na administração pública, e é a própria administração pública que tem os seus recursos e a sua forma de funcionar, que dispensam e estão a salvo das mudanças políticas. Mas o público não substitui o privado e vice-versa. Absolutamente. E há coisas, quer dizer, e acho que uma das maiores confusões... É o contrário, exatamente. Sim, mas... Não, mas eu estou a dizer em contraponto. Também, temos de ter também muito o conta, peso e medida, temos bom senso. Aliás, a palavra-chave que nestas coisas todas tem sempre que ser o bom senso. Porque a questão é o que é que nós, em termos de serviço público, temos como foco e aquilo que uma empresa privada tem como foco. Portanto, eu sei, mas repare, uma questão muito simples, porque se aquilo que eu tenho como foco em termos do serviço público é o valor acrescentado em serviço público, até que ponto a privatização vem-me trazer esse valor acrescentado... Porquê é que não a trazendo? Muitas vezes não traz, muitas vezes... Porque normalmente não sabe porquê, por isso vê o que acontece com as parcerias público-privadas e o que tem acontecido com os hospitais, por exemplo. Atenção que eu não sou contra as parcerias, aquilo que eu digo é que elas devem ser bem pensadas pelo Estado e, sobretudo, o fator de risco não estar todo do lado do Estado, que é aquilo que acontece hoje, não é? E o fator de risco, esse é que é o grande problema. Com certeza. Esse é que é o grande problema. Mas eu não percebo, porque há muitos serviços que são prestados ao público que podiam ser prestados... Não tenho dúvida nenhuma. Por uma entidade privada que responderia, aí sim, perante o Ministério da tutela, ou o que fosse, responderia, a empresa ia à falência, os seus administradores poderiam ser condenados ou não, se tivessem feito, enfim, mas deixa-me só dizer-lhe um outro ponto. Não posso concordar, mas não posso concordar quando diz que é impossível mudar. De forma nenhuma. Compreendo, enfim, do ponto de vista, eu sei que é o que quer dizer, mas compreendo que às vezes até fazer a reforma da administração pública e fazer até em termos de modernização administrativa é muito difícil, porque vamos ter que ir fazendo tudo isto conforme todos estes balanços vão-nos puxando para um lado, vão-nos puxando para o outro. Portanto, aquilo que nós temos feito em Portugal, apesar de tudo, tem sido uma coisa absolutamente admirável. Esse é um aspecto. E acho que, de facto, estamos a meter no mesmo saco a politização, da qual nós na administração não temos outro remédio se não seguir, digamos assim, aquilo que a política nos manda fazer, até que as coisas possam de facto mudar em termos dessa visão. Agora, voltando somente ao princípio da questão que eu acho que é o ponto essencial que nos está neste momento a faltar. Está-nos a faltar outra vez o parar, as ideias claras. O momento em que nos sentamos e dizemos, afinal, o que é que nós queremos, efetivamente, que a administração pública seja, ou o que é que queremos da reforma. E a avaliação é importante continuar a ser feita. Absolutamente, ela é crucial. O maior problema que nós estamos a ver, e aliás o professor disse muito bem que uma das questões que nós tivemos com a questão também da dívida e do déficit também foi a falta de números, foi a falta de métricas. Nós precisamos ter um quadro de indicadores quantitativos e qualitativos que de facto venham a trazer-nos o foco sobre o sucesso da nossa própria organização. Porque, uma avaliação concentrada, por exemplo, no Ministério das Finanças, que fosse agregando de todos os outros ministérios. Eu diria que ela deveria ser mais desconcentrada. Nós devíamos ter um modelo único, com indicadores muito claros,
que eram usados por todos de uma forma desconcentrada. É um bocadinho como... Eventualmente um gabinete técnico. Exatamente, a de fazer apoio. Depois... Porque na prática isso faltou-nos muito, desculpa, não é? Com os GPAs tivemos essa falta, não é? Mas vai-se arranjar, em regra, isso o que acontece é que depois vai-se arranjar. Eu não estou a dizer que não tenham sido feitos progressos, eu não quero de forma nenhuma. Mas, em regra, o que acontece é que se vai criar mais um gabinete de não estou a dizer isso, estou a dizer que passa a ser. Não estou a dizer isso. Não, eu vi agora, até não estou a dizer do ponto de vista da dívida do Estado, ou do déficit orçamental, nós há um ano, enfim, não foi há muito tempo, andava toda a gente a pedir os dados que a administração, supostamente, devia fornecer relativamente à execução orçamental. Nós tínhamos os dados estavam disponíveis. Foi Só que ninguém... Não, os dados existiam, só que ninguém os lia. Ninguém os lia. Ninguém os lia. Eu li-os e sabia qual era o déficit no ano passado. Nós estamos praticamente em cima do tempo e eu gostava ainda de perguntar como é que vai ser possível no ano que vem, nos próximos tempos, motivar todos os funcionários numa altura em que se prometem medidas de austeridade e que vão acontecer graves, fortes para o bolso dos funcionários públicos. É possível imaginar? É assim, nós vamos ter um ano que eventualmente vai ser instável politicamente. Eu tenho vindo a defender que deveria haver um acordo já, aí sim, entre os maiores partidos, que desse garantias de que esta trajetória de consolidação orçamental é para cumprir até 2016. Não é para o ano, é até 2016. Porque é assim, a coisa pior que pode acontecer aos funcionários públicos, acho eu, é pensarem, que é o que estão todos a pensar neste momento, será que este sacrifício, o chamado PEC 3, vai ser seguido um PEC 4 e um PEC 5? Ora bem, eu o que lhe posso dizer é o seguinte, talvez, depende. Ou seja, se os partidos, eu estou a falar dos partidos com responsabilidades governativas, acordarem numa trajetória de consolidação orçamental até 2016, as pessoas sabem que estão a fazer sacrifícios, mas que isto vai ter um fim e que, portanto, que faz sentido e que é uma fase difícil. Esta garantia tem que ser dada às pessoas. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, incentivos. Quer dizer, eu acho inadmissível e discordei dessa medida e discordo que se tenha acabado com os prémios do CIADAP para 2011, esta diferenciação. A questão central neste momento não é a reforma da administração pública, é os incentivos e a motivação dos funcionários públicos. Quem faz bem ser compensado. Exatamente, premiando o mérito dentro da administração, aumentando a mobilidade e premiando o mérito. Até para suspender, quer dizer, para poupar uns tostões, porque é de tostões que estamos a falar, para poupar uns tostões, acabar com os prémios é um péssimo sinal. Ou seja, eu estou de acordo e apoio, e ainda hoje no Público tenho um artigo sobre isso, com o corte, digamos assim, salarial na função pública, dado o estado a que isto chegou, não é? Agora, uma coisa é um corte salarial generalizado e outra coisa é não fazer estas diferenciações, porque isso vai criar um problema que já está a criar. Quer dizer, para mim, há dois problemas centrais na administração pública hoje. Dois. Um é o envelhecimento dos serviços. A idade média dos serviços é muito... Portanto, como vamos renovar isto, como vamos pôr gente nova, este é o primeiro problema. E o segundo é a motivação associada aos incentivos para que os melhores tenham incentivos a ficar. Porque neste momento os melhores têm todos um incentivo a sair. Também, não é? Neste momento, é bom que isto seja dito, os melhores têm incentivo a sair, todos, da administração pública. E isto é dramático, porque por muito que seja, digamos, a importância do setor privado, nós precisamos de um Estado forte, que seja nas suas funções, na sua função reguladora, que seja forte. E se os altos quadros do Estado saem todos, então aí estamos muito mal servidos. Bem, vamos esperar que assim não seja. Pronto, mas isso depende de facto de... E voltaremos de certeza a este tema aqui na Comissão Executiva. Anabela Pedroso, Pedro Vassal, Paulo Trigo Pereira, obrigada pela vossa presença aqui na Comissão Executiva. É o ponto final de mais uma Comissão Executiva. Amanhã vamos falar dos resultados do Produto Interno Bruto do terceiro trimestre, das expectativas em termos de execução orçamental para o final do ano. Até lá, já sabe, fique com o ETV.